Começar a nossa semana é de mínima de 15, a máxima chega aos 27 graus. Aeroportos. Aeroporto de Londrina aberto para pousos e decolagens na Pan News Londrina 10 e 8. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Londrina, na Jovem Pan News. A Prefeitura de Califórnia é a segunda do estado a voltar a exigir o uso obrigatório de máscaras. A cidade de Califórnia, na região de Apucarana, é o segundo município do estado a voltar a exigir o uso obrigatório de máscaras. O decreto publicado pela Prefeitura também retoma as medidas protetivas contra a Covid-19. Além das máscaras, volta a ser obrigatório a disponibilidade do álcool em gel pelo comércio e outras medidas, como até mesmo a limitação do atendimento de pessoas, para evitar filas e aglomerações dentro e fora de estabelecimentos. A justificativa da área de saúde do município é que o número de casos da doença se multiplicou em maio, num cenário em que ocorre o aumento de outras doenças sazonais, como as síndromes respiratórias e a dengue, que sobrecarregaram o serviço de saúde. E a cidade ainda usa como justificativa a falta de medicamentos e o risco de insuficiência ambulatorial para atender a demanda, caso os números da doença continuem subindo. Em Califórnia, não tem mais locais exclusivos para atendimentos de síndromes respiratórias. A primeira cidade do estado a exigir o uso obrigatório foi Itaperuçu, na região metropolitana da capital. O secretário estadual de saúde, César Neves, em visita a Londrina, disse que não descarta que possa acontecer o mesmo no Paraná. O que é verdade hoje pode não ser amanhã, mas tudo baseado em dados estatísticos e epidemiológicos. Nós acompanhamos todos os dias taxa de ocupação, tempo de espera, taxa de óbito, ou seja, a morbi-letalidade, e nada é absolutamente definitivo. Tudo depende de que esses dados possam progredir ou possam piorar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou em Londrina os municípios que estão voltando a exigir o uso obrigatório de máscaras. Na avaliação do ministro, não existe mais a necessidade de medidas radicais. Todas essas políticas públicas inúteis, colocadas em prática por secretários de saúde e prefeitos que não conseguem resolver os problemas, acaba caindo no colo do Ministério, que é quem tem que adotar as políticas públicas para fazer a diferença. Então, o cuidado é individual. O benefício é de todos. A obrigatoriedade de uso de máscaras é uma bobagem sem precedente. A população é esclarecida e usa as máscaras se sentirem confortáveis com elas. Por exemplo, você está usando uma máscara mais protetora, N95. Tem outros que usam uma máscara de tecido, passam o mês inteiro com essa máscara. Qual é a efetividade que isso tem? Em Londrina, Ibiporã e Rolândia, o uso de máscara ainda não é obrigatório, mas tem decretos municipais recomendando o uso do equipamento. É óbvio, nas 3 cidades da região, como na maioria das cidades, os estados, está sendo recomendado novamente o uso de máscara. E me parece que dificilmente vai ser de novo obrigatório, Raquel, porque pelo número de casos já seria para ser obrigatório, por exemplo, se fosse como em outros tempos, né, da Covid. Sim, a gente tem umas poucas cidades, como essas que a gente citou na matéria, que decidiram obrigar, até porque estão preocupadas com o estrangulamento aí da saúde, mesmo de atendimento. Normalmente os municípios muito pequenos vão se preocupar mais até que os grandes. Por quê? Porque não tem capacidade para atendimento. Sim. E às vezes não tem nenhuma ambulância para levar as pessoas para fora da cidade, né, para ter esse atendimento. Então eles começam a se preocupar com essa situação, não? Então eu acredito que esse reflexo vai ser até maior nas cidades menores, como Califórnia. Califórnia, por exemplo, tem 8.570 habitantes só. Então imagina o que ela tem lá de suporte de saúde para dar para por exemplo, não. né? Então está zelando aí pelos munícipes, e eu acredito que essa deve ser uma tendência nas cidades pequenas, quando elas começarem a sentir esse estrangulamento aí da saúde e o medo de não conseguir atender, né? Agora as maiores estão mais tranquilas, subiu muito o número, né, de casos, mas ainda temos também UTIs mais lotadas, a questão de enfermarias também, mas ainda está dentro de um limite suportável, né? Então está todo mundo ainda tentando manter a recomendação.
Agora, uma coisa é fato mesmo. A gente vê, até quando tem a recomendação, ninguém está cumprindo nada. Não, as pessoas estão optando por não utilizar, na maioria dos casos. O que eu tenho observado aí pela cidade, eu não sei se você tem observado Sim. isso também, você que até circula muito mais que eu, em vários locais, né, do município, e a gente percebe assim que as pessoas não estão usando mesmo. Sim. Vão correr o risco. Não estão preocupados. Principalmente em pontos fechados, em ambientes fechados, né? A maioria não está utilizando. É só ir para mercado, para esses locais assim. As pessoas estão optando por não utilizar o uso de máscara, né? E aí, essa questão facultativa, a pessoa, na maioria dos casos, assim, não está... eu acho assim, a fala do ministro, né? Onde ele diz assim, as pessoas são esclarecidas. Nem tanto assim. As pessoas são esclarecidas, mas, por exemplo, não têm, talvez, acesso ao número de dados como nós temos, da imprensa, ou como é óbvio que autoridades, né, as pessoas da área da saúde têm acesso maior ao número de dados. E aí, talvez por isso a obrigatoriedade tenha que vir de cima para baixo. Não é, Raquel? Uma orientação. Você falou bem, uma orientação, um exemplo. Agora, quando você vê um ministro falando nesse tom, né, de descaso, tipo, não precisa, é uma besteira, todo mundo sabe. É aquela história, você não incentiva e não ajuda, né? A gente vai ver daqui a pouco, agora na nossa próxima matéria, números gerais de não vacinados e tudo mais, para entender melhor por que é preciso essa recomendação. Né? Agora, claro, cada um tem livre-arbítrio para decidir o que vai fazer, né? E nem estou dizendo que acho que assim que seria, nesse momento, colocar como obrigatório. Ainda, para mim, né, acho que o recomendado ainda nesse momento tá interessante. Eu acho que você não pode ter esse tom de assim, as pessoas sabem o que fazem. Não é muito bem assim. Porque se você, por exemplo, tirar a multa para quem usa o cinto de segurança, as pessoas não vão usar o cinto de segurança. Né? As pessoas usam porque... se você não usar, você não é multado. porque não vão correr o risco, porque sempre o acidente acontece na casa do vizinho, né? Não na dele. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Mas enfim, vamos seguir se conscientizando, vamos seguir se cuidando, né? Porque o vírus está aí. Desculpa, Raquel. Na Pan News Londrina, 10h15.